Fala, galerinha, beleza? Beleza. Beleza? Acabei de engolir a balinha. Tá certo. Então, vamos para a aula de hoje falar sobre densidade. A gente já começou a falar sobre as propriedades físicas da matéria, né? Sim mesmo. Na última aula falamos sobre ponto de fusão, ponto de ebulição. Agora vamos para a densidade. Isso Meu mesmo. amigo denso. Eu não sou tão denso. Posso ter muita massa, mas eu também ocupo muito volume. É verdade. E você vai entender que isso não é necessariamente denso. Então, vamos Chama a lá. vinheta. Densidade é uma propriedade física da matéria em que a gente mede, a massa por uma determinada quantidade de volume. Agora, essa formulazinha, como a gente conhece aqui, a gente coloca o significado nesses componentes. Essa massa aqui é a massa total de um componente dividido pela quantidade de volume que ele ocupa. Isso a gente fala que é a densidade. É a definição. Olha só, vou te dar um exemplo. Aqui nós temos um quadradinho que tem 4 bolinhas. Supondo que a massa dessas bolinhas seja iguais, nós temos aqui 4 bolinhas e aqui nós temos 4 bolinhas. Então a massa desse componente é a mesma. O problema é que aqui as molequinhas, as bolinhas estão compactadas e aqui as bolinhas estão mais espalhadas. Isso então provoca um aumento de volume. Então nós temos a mesma massa, só que os volumes são distintos. E por causa disso, a densidade também muda. Porque a massa por um volume mede o grau de compactação das partículas. Quer dizer que quanto mais denso, mais compactadas estão as partículas, e quanto menos denso, mais afastadas estão essas partículas. Aqui nós temos a definição exata, que é a quantidade de matéria por um espaço ocupado pela matéria. Quando a gente fala quantidade de matéria, a gente falou isso lá na primeira, na segunda aula. Quantidade de matéria, ela é a massa, é a medição da matéria. Enquanto o espaço ele é calculado pelo volume, que é uma medida tridimensional. Normalmente, as unidades de medida de uma densidade, ela pode ser em gramas por centímetro cúbico, ou então em gramas por ml, pode ser também em quilogramas por metro cúbico. Nós temos várias medidas, sempre relacionando massa por um volume. Um outro exemplo que eu posso trazer para você é aquela velha brincadeirinha entre que o vovô e a vovó faz, ou então a titia faz, que é o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo. Aí você rapidamente fica pensando, mas na verdade o pega tá sempre nisso aqui, ó, 1 quilo e 1 quilo. A ideia é que o seguinte, o pega dessa piada é porque o algodão ele ocupa um volume muito maior, aparenta ter uma quantidade maior. E essa aparência de ter uma quantidade maior leva às vezes a gente a falar que é o algodão. O problema é o seguinte, que 1 quilo de algodão eu consigo encher boa parte aqui desse estúdio. 1 quilozinho só. Enquanto 1 quilo de chumbo, eu pego uma barrinha assim de chumbo, é pequenininha, e eu tenho 1 quilo. A ideia é o seguinte, que as molequinhas do algodão estão espalhadas, estão descompactadas, enquanto as molequinhas do chumbo estão compactadas. Ou seja, então tem mais massa dentro de um pequeno volume. Enquanto aqui eu tenho a mesma massa, só que num volume muito grande. Então a ideia de compactação, ela vem da densidade, como a gente relaciona massa e volume. Como o nosso colega Pavas falou para você, a densidade ela mostra o quão compacto está a matéria. Aqui você tem a mesma quantidade de matéria, só que o chumbo, a matéria está mais compacta, então para ter uma mesma quantidade de matéria, uma mesma massa, você precisa de pouco volume. Nós podemos analisar também a densidade na questão de deslocamento de um fluido. Bom, se você tem 2 fluidos, tipo aqui, ó, água e óleo, e coloca os dois no mesmo recipiente, esses fluidos imiscíveis entre si, aquele que tem maior densidade, ele desloca o que tem menor densidade e vai para o fundo do recipiente. Então, quando a gente for analisar 2 fluidos, o de maior densidade ele vai estar sempre no fundo do nosso recipiente, Aqui você pode observar no meu desenho que você tem água na parte de baixo e
e o óleo na parte de cima. Agora, digamos que você pegou uma barrinha, um pedacinho de ferro, né, e jogou aqui dentro. Esse ferro colocado nesse fluido, como a densidade do ferro é maior do que a densidade desses dois líquidos, a tendência é que ele vá para o fundo do recipiente, deslocando os líquidos que estão ali. Ele tem um material mais compacto, mais denso, e por isso ele desloca esses fluidos e vai para o fundo do recipiente. Então, quando a gente trata de fluidos, o mais denso vai para o fundo, o menos denso flutua. Aqui está relacionado com a flutuação de materiais. Se você pegasse um isopor cuja densidade é bem baixinha e colocasse aqui, a tendência é que ele ficasse na superfície dos líquidos, porque a densidade dele é menor do que o dos líquidos e não consegue afundar. Entenderam? Mas toma cuidado. Aqui eu falei de uma maneira coloquial, mas o jeito correto de se dizer é massa específica do ferro e não densidade. Mas qual que é a diferença entre a massa específica e a densidade? A massa específica, ele é uma propriedade do material, da substância, da composição, certo? A gente pode falar a massa específica do ferro e a densidade do navio. Bom, o navio, digamos que o navio seja feito de ferro, mas ele não é só o ferro, ele tem todo o espaço, o formato característico. Então, o navio, ele seria um objeto. A densidade, na verdade, é uma grandeza relacionada ao objeto. Então, eu posso falar aqui a densidade do navio. E o modo correto de se citar sobre o ferro, sobre essa propriedade entre compactação do ferro, não seria densidade. O modo correto seria falar massa específica, que é representado por essa letrinha grega aqui, que é um Mi. Então, o modo correto que deveria ser citado é massa específica do ferro, densidade de um navio. Se eu fosse falar a densidade de um material, eu não faria, na verdade, eu não deveria falar a densidade de um material, eu deveria falar a densidade daquele objeto, de um cubo de ferro, de uma barra de ferro. Quando eu falo de um objeto, eu estou falando da densidade. Quando eu falo de um material, eu estou falando da massa específica. Muda um pouquinho, mas em geral, os dois mostram o grau de compactação da matéria. Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre densidade e massa específica. Lembrando que nos vestibulares e nas questões de ensino médio, sempre aparece para você densidade. É muito raro aparecer massa específica. Exatamente. Então, fiquem atentos a esses detalhes e lembre-se que para calcular o valor da densidade, basta fazer uma medição da massa e do volume e fazer uma divisão simples. Isso mesmo. Beleza? Pode tirar o print e é nóis.